Em preparação para GoFest 2025, a gente vai ter um evento muito legal com muita coisa nova chegando no jogo, pesquisa com os Regis gratuitamente, o novo item que tá chegando no Pokémon GO para você aumentar o IV de seus Pokémon, a famosa tampinha de garrafa, pássaros de Galar que você já viu na capa e muita coisa legal. Então se você quer saber tudo sobre esse evento, assiste com calma, senta aí e relaxa que eu tenho tudo para te mostrar agora. Inclusive os melhores Pokémon para você focar. E vamos começar falando desse evento, pessoal, que vai se chamar Retorno Ancestral, tá? O evento começa no dia 23 de junho, às 10 horas da manhã, e vai embora no dia 27 de junho, às 8 horas da noite, ou seja, um dia antes da GoFest, na sexta-feira que o evento se acaba aí, se encerra, tá bom? Tem até o símbolozinho da GoFest e os Regis aí, como eu falei pra vocês. Mas o que tem de bom nesse evento, você me pergunta, né? A gente vai ter raids lendárias de todos os Regis aparecendo aí durante esse evento, com todos os golpes de legado deles aí retornando, que já vou mostrar quais, tá? No dia 23 a gente vai ter as raids lendárias de Red Rock, Red Ice e Red Steel. No dia 24 a gente vai ter o Regieleki nas raids lendárias. Dia 25 de junho é o Regidrago, a vez do Regidrago. Já no dia 26 de junho é o nosso querido Regigigas. E as últimas raids lendárias aí desse evento vão ser todos os raids aí no dia 27. Red Rock, Red Ice, Red Steel, Regigigas, Regieleki e Regidrago. Então a gente tem aí uma semana de raids lendárias aí dos Regis. E é claro que todos eles vão ter guia de raid aqui no canal. Especialmente alguns que eu quero falar daqui a pouco, que vão ficar muito forte com os novos golpes de legado chegando, tá? Fica aí que vocês vão ver que vai ser bom demais. E assim que você capturar os Regis, eles podem vir com fundo especial exclusivos dos Regis aí, que são esses portões antigos aí, muito bonito, muito legal, fazendo referência aos jogos aí de Pokémon dos consoles da Nintendo, muito bacana. E já confirmou aí também os fundos especiais de Zacian e Zamazenta da GoFest, tá? Que são esses fundos aí, o fundo azul pro Zacian e o fundo vermelho pro Zamazenta, tá? Então você tem essa possibilidade de pegar esses Pokémon com fundo especial ou não, tá? Vai da sua sorte, é claro. A gente também vai ter o retorno das batalhas Gigamax dos iniciais de Galar, pessoal. Rillaboom, Cinderace e Inteleon. Se você não sabe derrubar esses Pokémon, não esquece, eu vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário fixado e aqui em cima no card também, de todos os guias desses Gigamax. Vou fazer uma playlist só de Gigamax, de guia de Gigamax pra você assistir aqui, tá? Tá bem recente no canal, tem também as nossas batalhas, os vídeos de gameplay, então dá uma elucidada muito mais legal pra você também, se você quiser assistir, dá uma complementada, né? Se você quiser assistir as gameplays também, tá? Então todos os três estarão retornando nas batalhas Gigamax durante esse evento, tá? Outra coisa bem interessante, como eu falei pra vocês, os golpes de legado, assim que você capturar os Regis aí, você já vai ter acesso a esses golpes de legado de todos os Regis aí, tá bom, pessoal? O Red Rock vai ter o Terremoto, Red Ice vai receber o Trovão e o Red Steel recebe aí o Canhão Zap, tá? Outros Pokémon bastante interessantes aí são o Regieleki e o Regidrago. Eles vão receber novos golpes de legado que eles não tinham anteriormente e são golpes de assinatura dos próprios Pokémon Regis aí, tá? O Regieleki vai aprender o golpe carregado Prisão Elétrica e o Regidrago vão ser dois golpes de legado, tá? Sopro do Dragão, que é um golpe ágil, tá com asterisco ali, vocês estão vendo, e o golpe carregado Energia Dracônica, tá? Muito interessante esses dois, a gente vai conversar muito sobre eles no jogo ainda, porque vai se tornar muito relevante aí no metagame desse Pokémon GO, tá? E também o Regigigas vai receber o golpe carregado Aperto Esmagador, tá? É um golpe do tipo normal aí, tá bom? Então todos os legados para todos os Regis aí estão chegando nesse evento, basta capturar nas raids aí, você já vai ter esse golpe, tá? E é claro que vale captura nas pesquisas também para receber o golpe de legado, né?
Outra coisa bem interessante, pessoal, que a gente vai ter uma pesquisa temporária gratuita durante esse evento, que vai te dar um reg de cada, né? Reg Brock, Reg Ice, Reg Steel, Reg Gigas, Reg Elec e Reg Drago, tá? Provavelmente vai ter que ser feito uma raid para cada uma dessas recompensas que você vai conseguir recolher, tá? Mas você não é obrigado a fazer raid lendária. Geralmente nessas pesquisas é fazer uma raid, fazer 2 raids, aí vai completando assim na sequência, né? Então assim, você pode fazer uma raid nível 1, uma raid nível 3 que vai contar do mesmo jeito, tá? Pra você receber gratuitamente aí os regs nessa pesquisa temporária. E falando ainda dessa pesquisa, pessoal, vocês estão vendo que tá escrito ali embaixo ali com asterisco, repetição, porque olha só o que tá escrito no site oficial dessa notícia relacionada a esse evento. Treinadoras e treinadores que concluírem essa pesquisa temporária poderão fazer uma escolha surpresa e terão a chance de repetir a pesquisa várias vezes, tá? Eu não sei se a gente vai ter que escolher entre os regs aqui e você vai capturar vários deles fazendo a repetição dessa pesquisa, ou se a gente vai poder escolher outra coisa e vai vir outras coisas aí nessa pesquisa, tá? Talvez Ashans, Amazenta, não sabemos, Pássaros de Galar, acho que é querer demais, né? Mas enfim, eu acho que vai ser assim, eu acho que você vai concluir essa pesquisa, a Niantic vai te dar a opção lá, toma aqui, ó, esses regs aqui, qual que você quer pegar mais? Aí você escolhe um lá e aí vai ter outra aba dessa pesquisa que você vai fazer a mesma quantidade de raid aqui, no caso 6, né, e vai conseguir 6 do mesmo. Não sabemos, a única coisa que tá escrito na notícia nessa pesquisa é isso que eu acabei de ler pra você, tá? Não sei o que seria essa repetição, mas enfim, tá aí a notícia pra você dessa parte dessa pesquisa temporária. Continuando com a notícia maravilhosa aqui, pessoal, desse evento, a gente vai ter uma pesquisa temporária paga custando R$14,90, que vai te dar um dos 3 pássaros de Galar aí à sua escolha. Você vai escolher entre Articuno, Zapdos e Moltres de Galar aí, e aí o jogo vai te dar um desses 3 na escolha que você fizer, tá? Então escolha com sabedoria, eles podem brilhar, obviamente, porque já tem Shine liberado, e vale lembrar que por ser lendário, assim como os regs, pessoal, a chance de Shine é 1 a cada 20, tá? Então não é tão baixa assim, a chance é até relativamente alta de você conseguir pegar um brilhante. Boa sorte também para pegar um IV alto aí, né, que é bastante interessante. Você não é obrigado a comprar essa pesquisa, tá? Essa pesquisa é totalmente opcional. Seguindo com as informações aqui, pessoal, a gente vai ter os bônus do evento, obviamente, né? A gente vai ter aumento do limite de uso de passe de raid à distância a partir do dia 23 até o dia 26 aí para 30 usos, né? Então você pode usar 30 passes de raid à distância aí entre os dias 23 e 26 de junho. A partir do dia 27 até o dia 29 de junho, no final da GoFest aí, né, no Domingão da Massa, você pode usar quantos passes de raid remoto você quiser. Se você quiser gastar infinito aí o seu dinheirinho, fica à vontade, né? Paciência, cada um gasta o que quer ou não gasta também se quiser, obviamente, né, gente? E também, pessoal, do dia 23 de junho até dia 29 de junho, qualquer troca que você fizer com seus amigos de qualquer Pokémon vai te garantir um doce GG aí daquele Pokémon que você fazer a troca, tá? Então, bem interessante isso aí, é um bônus bem legal, tá bom, pessoal? E também, é claro que a gente vai ter alguns desafios globais, né? A gente vai ter um desafio global que, ao ser concluído por todos os treinadores ao redor do mundo, a gente vai ter maior efetividade na captura usando as Premier Balls, nas raids, obviamente, né? Então, as Premier Balls vão ser mais fortes aí, vão ser mais efetivas na hora de capturar um Pokémon em raid, tá? Então, bastante interessante. E também, o nosso querido poder em grupo vai carregar mais rápido nas raids aí. A gente não sabe o quão mais rápido isso vai ser, mas vai ter um carregamento um pouco mais rápido aí pra você que vai fazer as raids utilizando esse sistema de jogo em grupo, tá? E agora, pessoal, vamos falar da nova mecânica do Pokémon GO que tá chegando aí, que no caso é a nossa querida tampinha de garrafa, o Bottle Cap em inglês aí, mas eu tenho que falar antes da tampinha e a gente vai ter um passe Go adicional durante esse evento e até o final da GoFest, né? Do dia 23 de junho às 10 horas da manhã até dia 29 de junho às 18 horas. Esse passe é tipo aquele passe mensal que a gente tá recebendo todo mês aí, só que esse aí vai durar só uma semaninha aí, chamado Retorno Ancestral, que é o nome do evento, tá? E vocês já estão vendo aqui disponível que vai ter tampinha de garrafa nesse passe Go aí. Como que é o passe Go, pessoal? Esse passe vai ser um valor um pouquinho mais alto, um pouco mais
mais alto é sacanagem, né? Muito mais alto do que o habitual, né? Mais caro também que o ingresso da GoFest, então você pense bem na hora de comprar isso daqui, tá? Se você vai querer ou não. Eu fiz uma conversão mais ou menos ali numa regra de 3, em comparação com o valor da própria GoFest, e cheguei num valor de R$ 38,90. Eu não sei quanto que vai ser o valor em real, porque é 20 dólares, né? Pode ser 40, pode ser até mais, tá? Mas enfim, eu acho que vai ser mais ou menos em torno aí de 38, 40 reais essa média desse passe Go aí na parte Premium. A gente tem as partes gratuitas também que eu vou explicar, tá? A gente vai ter aí, pessoal, do dia 23 de junho até dia 27 de junho, um limite de pontos que você pode ganhar aí por dia para subir os rankings desse passe de 1.000 pontos. Então, do dia 23 a 27, o máximo que você consegue aí por dia são 1.000 pontos. Do dia 28 e 29 aí, que são os dias da GoFest, você não tem limite de pontuação para subir os rankings do passe. Então, você pode terminar ele durante a GoFest. A gente vai ter os rankings gratuitos e os rankings pagos. Apesar de a gente não saber a quantidade de ranking ainda, eu tô chutando ali embaixo ali que são 100 rankings e eu vou te mostrar por que eu acho que vai ser 100 ranks aí nesse passe, tá bom, pessoal? A gente vai ter a parte gratuita do passe, que essa parte gratuita já vai te conceder aí todos os regs aí, né? Reg Elec, Reg Dragon, Reg Gigas, Reg Rock, Reg Steel e Reg Ice. Na verdade, pessoal, é um encontro com os regs aí aleatoriamente que virá obrigatoriamente com o fundo, tá? Achei que viria os 6, mas não. É um encontro aleatório com um dos 6 com um fundo especial. Então, boa sorte para conseguir o que você quer com o fundo especial. A gente também vai ter encontros com os Pikachus da GoFest, que são esses Pikachu de cartolinha aí, cartola azul, amarela e vermelha, e também a gente vai conseguir aí Stardust, XP, Pokébolas, doces e algumas outras coisinhas, tá? Já na parte paga do passe, pessoal, a gente vai ter aí a máscara do Zacian e do Zamazenta pro seu avatar, pro seu personagem, a tampinha de garrafa para você aumentar o IV do seu Pokémon, e eu vou explicar como que isso funciona, vou explicar tudo sobre essa tampinha já, né? Que é o famoso Bottle Cap dourado. A gente não tem o Bottle Cap prateado lançado no jogo ainda. Provavelmente a Niantic tá testando essa mecânica paga primeiramente, porque é espertinha, né? E depois ela talvez lance aquela prateada que aumenta 1 de status, né? No de IV do Pokémon, tá? Essa daqui vai aumentar todos, eu vou te mostrar já. Então, sim, pode ser um teste primeiro lançando a paga, depois lança alguma gratuita. Temos que esperar pra ver, tá? A gente também vai receber alguns incensos, Lucky Egg, incubadora, lures, e a gente vai ter um bônus aí pra quem comprar esse passe, que vão ser metade da distância para chocar ovos, tá? A partir do momento que você tem a passe pago aí, o passe premium, tá, pessoal? E aí, pessoal, a gente vai ter alguns bônus desbloqueados de acordo com o ranking que a gente for subindo nesse passe pago, tá? Eu deixei o ranking ali no canto inferior direito de cada bolinha ali, né? Ranking 10, 20, 30 e assim sucessivamente. Então eu vou falar pra vocês os bônus aqui. No ranking 10, pessoal, a gente vai ter um passe de raid adicional por dia, é o passe laranja, você não acumula ele, você precisa gastar esse passe, pegar outro no ginásio e gastar também, ele não é cumulativo, então você precisa gastar para pegar o segundo passe gratuito durante essa semana que o passe vai estar valendo, tá? No ranking 20 você vai desbloquear o bônus de 2 vezes mais doces ao chocar ovos. No ranking 30 a gente ganha o bônus de um doce GG adicional por qualquer raid lendária ou superior que a gente for fazer aí, bem interessante também. No ranking 40 a gente vai ganhar aí 2 vezes mais poeira estelar por chocar ovos. No ranking 50, 3 doces normais aí, não são doces GG, tá? Por qualquer captura aí em raid lendária ou superior, bem interessante. No ranking 60 a gente vai ter 2 vezes mais XP por chocar ovos. E no ranking 70 a gente vai ter 5.000 de XP por concluir qualquer batalha de raid. Aqui pode ser qualquer uma mesmo, pode ser raid nível 1, 3, lendária, mega raid, então qualquer raid que tiver aí, você vai ganhar 5.000 de XP a mais por completar, tá? Esse último bônus a gente vai ter aqui é no ranking 70, então provavelmente a Niantic deve fechar os 100 rankings aí pra o passe ficar redondinho, tá? E meu toque também não apitar. Mas enfim, né, eu acho que vai ser 100 ranks porque a gente tem bônus até o ranking 70, tá bom, pessoal? Vamos falar especificamente agora da tampinha de garrafa, que é o famoso Bottle Cap, que você inicia o hiper treinamento com o seu Pokémon, né, que é o Hyper Train aí, tá? Na franquia original já existe esse Hyper Train há muito tempo e agora tá chegando no Pokémon GO pra você conseguir aumentar o IV dos seus Pokémon. Mas a gente tem aqui uma certa limitação aí
por uso dessa tampinha, porque você vai ter uma tampinha só no passe e você vai ter que escolher um Pokémon apenas para usar essa tampinha aí, tá? A partir do momento que você escolher o Pokémon, tem alguns critérios aí que vão deixar você usar a tampinha de garrafa ou não, tá? Vamos falar agora, pessoal, da nova mecânica que tá chegando no Pokémon GO, o famoso Hype Train aí, que você inicia utilizando o Bottle Cap, que é a tampinha de garrafa aí no seu Pokémon, para você aumentar o IV de seus Pokémon, e eu vou te passar tudo que é necessário para utilizar esse item aqui, tá? Primeiramente, pessoal, no site oficial da notícia tá falando que o Pokémon precisa ser bom companheiro ou superior, ou seja, nível 1 de amizade com você, além dele estar como seu buddy, né? Ele precisa ter nível 1 de amizade ou superior. No site oficial fala bom companheiro. Em outros locais eu vi a galera discutindo, fala nível 2, que é o ótimo companheiro, né? Great Buddy, mas a gente não tem certeza, tá? Tô deixando o print do site aí, pra caso você queira conferir, tá aí escrito bom companheiro. O bom companheiro, basta você interagir uma vez com ele, dar uma fruta, encher, né, a parte de fome dele, dando uma fruta dourada ou 3 frutas, brincar, tirar foto. Não é tão difícil assim, é uma interação só. Caso for 2 companheiros ou mais, aí vai ter um pouquinho mais de trabalho, por isso que eu tô lançando um vídeo com antecedência para você se preparar, escolher o seu companheiro e melhor farmar aí o nível de amizade com ele, tá? Você pode escolher quais status de IV você vai treinar, não precisa treinar todos se você não quiser. Você pode escolher ataque, defesa, estamina, ou só ataque, ou só defesa, ou só 2. Você escolhe a sua opção de treinamento, mas uma vez que você escolheu, você não muda mais, tá? Então presta bastante atenção na hora de escolher isso daí. Cada status aí que você vai aumentar, de ataque, defesa ou estamina, exigem tarefas específicas, tá? Batalhas, exploração, interação. Então, para cada status de IV, você vai ter uma missão específica. Então, eu tô deixando na tela um vídeo oficial, que é da postagem do próprio site do Pokémon GO aí, que você tá vendo ali que tem algumas missões ali que são para ataque, aumentar o IV de ataque, que são vencer 40 batalhas em ginásio. A gente também tem aí as missões para aumentar a defesa, como capturar 30 Pokémon, e também a gente tem as missões de aumentar a vida do Pokémon, estamina, né, que são girar 75 Pokéstops ou ginásios, tá? Isso daí vai te garantir o aumento de um status de IV, tá? Você pode talar o seu Pokémon desde o 0% até o 100%, mas você consegue apenas de 1 em 1 status de IV, tá? Uma tampinha de garrafa você consegue colocar o Pokémon no 100%, mas a cada status que você aumenta, você precisa fazer essas missões, tá? Então, assim, não é uma missão só que você vai fazer, tipo, fazer 40 batalhas de ginásio que você vai aumentar o IV 0 até o IV 15 de ataque. Você vai aumentar do 0 pro 1, do 1 pro 2, do 2 pro 3. Então você vai ter que ir completando missão atrás de missão para ir aumentando o IV de 1 em 1, tá? Então fica atento nisso daí. É bom você não pegar um Pokémon com IV tão baixo assim, que vai dar mais trabalho ainda para você treinar ele, tá? Se tiver um IV bem baixo aí, tá bom, pessoal? Outra coisa bem interessante, que a partir do momento que você usar a tampinha de garrafa em algum Pokémon, você vai ter 1 ano para conseguir concluir o treinamento daquele Pokémon. Então são 365 dias, não é um tempo tão curto assim, é um tempo bem bom, eu diria, tá bem ok na minha opinião. Dá para concluir tranquilamente isso aí dentro de 1 ano, então você tem muito tempo para conseguir concluir esse treinamento, tá? O uso dessa tampinha de garrafa, pessoal, infelizmente ela vai estar limitada até o dia 6 de julho, às 23 horas e 59 minutos. Virou pro dia 7 de julho, você perdeu aquela tampinha de garrafa, você não usa mais, tá? Então pense bem antes de você gastar, qual Pokémon você vai escolher, e escolha antes de expirar, tá? Porque se expirou, você vai perder o item e tchau e benção pra você, não é mesmo? A gente também tem um limite de IV que obviamente é 100%, não existe um IV maior que é 100% no Pokémon GO, na franquia em geral. Então você consegue upar o nível do Pokémon até o 15, 15, 15, o IV na verdade, né? Então esse é o 100%, acabou, é 100%, beleza? Outras condicionantes aqui, pessoal, que a gente vai ter aqui, ou descondicionantes eu diria, né?
Ai, ai, você não pode usar a tampinha de garrafa em Pokémon sombrosos, tá? Não funciona em Pokémon sombroso. Agora, Pokémon sortudo, trocado, mítico, eles são elegíveis aí para utilizar o Hyper Train, tá? Então pode usar em qualquer um desses aí, só sombroso que não, tá? E quanto menor o IV inicial daquele Pokémon, mais tarefas serão exigidas para você fazer, que é aquilo que eu comentei anteriormente, tá? Então, essas são as informações da tampinha de garrafa. Provavelmente eu vou fazer um vídeo aqui sobre os melhores Pokémon para você usar essa tampinha de garrafa. Então, se você quer acompanhar esse vídeo, se você quer mesmo ver esse vídeo com os melhores Pokémon que eu vou recomendar aqui, não esquece. Comenta aqui embaixo, já inscreve-se no canal também, obviamente, compartilha o vídeo com seus amigos, porque quanto mais treinadores aqui no canal, mais a gente traz dicas legais aqui pra todo mundo, né? E agora, vamos ver o que tem de bom nesse evento, que tem muita coisa legal, né? Pra gente aproveitar aí, tanto pra Raid quanto pra PVP. Vamos falar do Articuno de Galar aqui, pessoal. É claro, se você comprou essa pesquisa ou tem um Articuno de Galar aí muito bom na sua bolsa, ele é excelente para bater em raids, tá? Da tipagem voadora. Corte psíquico e voar são os melhores golpes aí. O Articuno é muito forte, ele tem status muito altos, um ataque muito alto, então vale muito a pena utilizar o Galar em Articuno para bater em raids, tá, pessoal? O Moltres já dispensa apresentações, tanto na grande quanto na outra liga. Esse bicho é um monstro, tá? Com soco enganador, voar e pássaro bravo, tá? Moltres é o melhor dos três aí pro PVP, então é muito interessante, é muito forte. É claro que os IVs ali de ataque baixo, você só vai conseguir se você trocar com algum amigo ou se você tiver capturado algum Moltres aí selvagem, tá? Na pesquisa paga aí, obviamente, o IV mínimo é 10, 10, 10, tá? Então não tem como conseguir um ataque mais baixo do que isso, tá? É claro também que eu vou falar dos Zapdos. Não vou falar dos Zapdos. Os Zapdos é o pior dos três e ele nem vai entrar nesse vídeo, tá? Agora eu quero chamar a atenção para este Pokémon que muita gente vai passar batido, muita gente vai deixar de pegar, muita gente vai largar de mão aí, obviamente. E eu não vou deixar você fazer isso. Você que assiste esse canal aqui, você que apoia esse canal, vai ganhar sempre, vai receber sempre as melhores informações aqui, né? Regidrago saiu do mais absoluto esquecimento para o Pokémon mais forte que o Rayquaza para bater em raids. Não acredita? Eu vou te mostrar já já. Antes, os melhores golpes, né? Sopro do Dragão e Energia Dracônica são os melhores golpes aí pro Regidrago. Os dois são aqueles golpes de legado que ele vai receber durante esse evento, então bem interessante você focar no Regidrago, tá? Você quer saber por que o Regidrago é melhor que o Rayquaza? O Rayquaza normal, tá? Não estou falando da Mega Evolução. Deixa eu transicionar a tela. Estou aqui, pessoal, no site do GoHub, que é um dos melhores sites aí para você olhar os melhores Pokémon, para bater em raids, né? Tem várias listas de todas as tipagens aqui, é muito legal esse site, então uso muito aqui no canal. Estou na lista dos melhores Pokémon de tipo dragão, tô tirando minha câmera aqui para vocês verem lá, ó. Best Dragon Type Attackers, né? Que são os melhores atacantes dragões para bater em raids, e vocês já sabem que o Mega Rayquaza é o melhor Pokémon para bater em raids, né? Não tem como, esse bicho é muito forte, é muito absurdo, tá? A diferença, a discrepância do segundo colocado, que é o Mega Garchomp, é abissal, né? 4 pontos de danos por segundo a mais. Então, bem interessante isso daí. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui para vocês, tá? A gente vai descendo, descendo, descendo. Tem alguns sombrosos aqui, como vocês podem observar, né? E a gente chega no Rayquaza. O Rayquaza normal é um Pokémon muito forte para bater em raids aí, da tipagem dragão. Ele é o 13º melhor tipo dragão para bater em raids, mas aí você olha assim, uai, mas 13º, o Rayquaza não era melhor? Mas se você observar, tem muito Shadow aqui, né? Shadow nem todo mundo tem acesso, né? E tem alguns que são lendários que vieram no Giovanni uma vez só, tá? Então, por exemplo, Dialga e Palkia aqui vieram uma vez só no Giovanni. Teve gente que pegou mais alguns, mas são bem poucos, né? Rayquaza veio várias e várias vezes nas raids, então a gente tem condição de pegar mais e mais e mais, né? Obviamente. Se você reparar bem, ele tá em 13º aqui, tá? Vamos lá para fazer a comparação dele com o Regidrago, tá? Essa parte aqui é muito legal do site do GoHub, porque você consegue comparar o dano por segundo e também o tempo que o Pokémon fica no campo, e tendo em vista os status dele, de ataque, defesa e estamina. Então você consegue ver qual Pokémon é mais forte que qual Pokémon, você consegue escolher os golpes, tá? Eu coloquei aqui já o Rayquaza e o Regidrago com os novos golpes dele, tá? Deixa eu descer aqui pra ficar no meinho. Observem que o Regidrago tá aqui em cima e o Rayquaza tá aqui embaixo, tá?
Por que isso tá acontecendo, sendo que o Rayquaza tem maior dano por segundo do que o Regidrago, né? O Rayquaza tem 19.17 de dano por segundo e o Regidrago 18.92. Eles são quase equivalentes, mas o Rayquaza ele dá mais dano por segundo. O problema, meus amigos, é que o Regidrago, em questão de vida de estamina, ele é quase uma Blissey. Enquanto a Blissey é o Pokémon com mais vida no jogo, o Regidrago vem logo em seguida. Ele tem 400 de status base de vida. Ele não tem um ataque baixo, ele tem um ataque razoável para bom. Então, por ele ter tanta vida, ter um ataque muito bom, ele vai ficar muito tempo em campo. E ficando muito tempo em campo, ele vai dar mais dano aí do que o Rayquaza, ou seja, ficando com uma nota melhor do que o Rayquaza, um score de 36 contra um score de 35,5 do Rayquaza, ou seja, você precisa focar no Regidrago. Esse bicho vai ser muito forte, já vai vir com os 2 golpes de legado, assim que você capturar nas raids aí. Então, para você não gastar TM Elite depois aí, você vai precisar de 2, né, um ágil e um carregado, faça as raids de Regidrago, porque esse bicho é muito opressor nas raids. Voltando no assunto do Regidrago, pessoal, ele também vai ser um monstro para PVP, tanto na Grande, Ultra e Master Liga. Na Master até nem tanto assim, mas na Grande e na Ultra Liga, esse bicho vai ser muito útil aí, pessoal, com Sopro do Dragão, Energia Dracônica e Golpe Deslizante, tá? Regidrago vai ser metagame em todas as situações, tanto em PVP quanto em raids, tá? Vocês estão pensando que acabou? Não acabou não, porque o Regieleki vai te mostrar também que você também vai precisar focar nele aqui, tá? Para as raids, pessoal, o Regieleki vai ser bom aí com Trovada de Choques e Prisão Elétrica. Deixa eu mostrar o Regieleki em comparação a um dos melhores Pokémon elétricos do jogo também. De novo, voltamos para o site do GoHub, dessa vez da parte elétrica aqui, né? Os melhores atacantes elétricos para bater em raids. E se a gente observar aqui, pessoal, se a gente chegar aqui e olhar o Tundros na forma Therian dele aqui, ele é o 7º melhor Pokémon para bater em raids da tipagem elétrica, né? Claro que a gente tem o Zekrom, o Xurkitree aqui antes dele e alguns Shadows, né? Além da Mega Manectric aqui, que é muito interessante também, obviamente. Mas o 7º lugar de um Pokémon nessa lista aqui é muito apelão, né? Então, muito forte o Tundros. E você já sabe, né? Se eu tô mostrando isso aqui, o Regieleki vai ficar muito opressor também para bater em raids da tipagem elétrica, tá? Vamos voltar aqui para a comparação e dessa vez eu fiz a comparação aqui com o próprio Tundros, né? Ele vai ficar um pouquinho abaixo do Tundros ali na forma Therian. Se você observar, é quase irrisória a diferença de score dos dois, de 31.8 pro Tundros para 31.6 do Regieleki, com esse novo golpe de legado dele. Então, muito forte, pessoal. Ele vai ser o 8º melhor atacante elétrico para bater em raids. Regieleki e Regidrago, você precisa ficar de olho, porque sim, vão ser muito bons Pokémon. Ao contrário dos outros Regis, eles são Regis mais focados em ataques do que de defesa, tá? Então esses Regis são muito atacudos e são muito fortes para bater em raids, tá? O Regieleki, Regidrago, todos dois aí, tá bom? Então convenci você? Faça essas raids para você pegar, inclusive com golpe de legado. E voltando aqui, pessoal, vamos falar do Regieleki no PVP. Você pode usar ele tanto na Grande quanto na Ultra Liga com Mirar, Prisão Elétrica e Trovão, tá? Muito forte também, não é tão forte quanto o Regidrago, tá? Mas ele fica bastante utilizável com esse novo golpe aí da Prisão Elétrica, tá? O Regidrago é muito superior, mas o Regieleki é bem competente também com esse novo golpe aí, tá bom? Vamos falar do Regirock, que é um excelente Pokémon aí com Mirar, Gume de Pedra, Explosão Focalizada para Outra Liga, muito forte, tá? Um dos melhores Pokémon, também é muito apelão. E o Registeel, principalmente na Outra Liga, pessoal, com Mirar, Canhão Zap e Explosão Focalizada, tá? Na Grande Liga ele já foi até melhor do que hoje ele habitualmente é, mas você pode usar também, tá? Não é tão interessante assim, mas na Ultra mesmo é onde ele brilha. E é claro, pessoal, que eu já falei e continuo falando que os melhores Pokémon Gigamax de cada tipagem aí específica são os iniciais da região de Galar. Gigamax Cinderace é o melhor Pokémon de fogo para bater nessas batalhas max aí, né? Tanto o Dynamax
Dynamax quanto o Gigamax. Eu tô deixando os dois golpes aqui, mas se você quiser utilizar em raids eles aqui, é claro que a versão Gigamax dele você não usa em raid, você só usa em batalhas max, mas caso você queira, tá aqui o moveset aqui do Cinderace com chama furacão e lança chamas, e ele, como eu falei pra vocês, é o melhor atacante de fogo para as batalhas max aí, com golpe do G-Max do tipo fogo dele aí, que é exclusivo do Cinderace, tá? Outro Pokémon que tem golpe exclusivo também, só que dessa vez da tipagem água, é o Gigamax Inteleon, e os melhores golpes aí pra raid dele são Pistolinha d'Água e Surfar. O Inteleon até pode funcionar como defensor nas batalhas max, tá? Porque ele tem um golpe de meio segundo, que é muito bom, que é o Pistolinha d'Água, tá? Mas não é tão interessante assim, não use ele como defensor, use ele como atacante, porque é o melhor atacante de água para as batalhas max, e consequentemente, o Rillaboom é o melhor atacante de grama para as batalhas max aí. Mas aqui o moveset, se você quiser utilizar em raids também, e agora sim o Rillaboom, além de ser muito bom em batalhas max, ele é um monstro pra raid, tá? Um dos melhores atacantes de raid do tipo grama, com folha navalha e nó de grama. Os outros são medianos, mas o Rillaboom é muito forte nas duas vertentes aí, tanto em batalhas max quanto em raids, tá? Então pode focar que esse bicho é muito forte. Te convenci a jogar esse evento, pegar os novos rages. Vou te convencer também a jogar a GoFest 2025, que é o maior e melhor evento do ano no Pokémon GO. Tô deixando aqui em cima no card para você dar uma olhadinha, para você ver o guia completo desse evento, que tá sensacional. Tanto a parte gratuita quanto a parte paga. Dá uma conferida lá. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!